Graça e paz, querido. Que alegria estar contigo mais uma vez, em mais uma aula, encerrando mais uma matéria poderosa aí, matéria de cura divina. Estamos hoje para falar acerca do espinho na carne de Paulo, mas você viu tantas revelações tremendas nessa matéria que vale a pena rever, ouvir novamente, estudar novamente, pegar aí a apostila e também fazer os testes de cada aula, como também adquirir outras matérias que temos na plataforma, que tem sido uma grande bênção e abençoado tantas vidas, tantos pastores e líderes, tantas pessoas que buscam o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Eu gostaria de ler junto contigo 2 Coríntios, capítulo 12, a visão celestial e o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Há muitas coisas que não precisam de interpretação, não precisam de explicação, mas infelizmente muitas pessoas complicam ao invés de explicar. Há muitas pessoas dizendo que o espinho na carne de Paulo foi uma doença. Não, Deus não colocou doença para que ele vivesse quebrantado. Não foi uma doença. Ele próprio explica, foi um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Então entendemos que nesse texto Paulo está falando sobre um batismo, um tipo de batismo de sofrimento que alinhava ele à vontade de Deus. E Paulo conclui dizendo que ele tem prazer em ser participante, em sofrer pelo nome de Cristo, mas não sofrimento e de enfermidade, mas sim uma perseguição, uma luta. Tem uma outra versão bíblica do capítulo 12 de 2 Coríntios, dos versos 7 a 9, que diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então nós precisamos definir realmente o que é esse espinho na carne de Paulo. Há uma grande discussão teológica, que espinho será esse? Então nós vamos, na verdade, concluir essa matéria. Claro que a gente não vai fechar o texto aqui dizendo, afirmando, olha, é isso. Mas vamos dar uma posição, porque se a Bíblia não afirma, nós podemos conjecturar. Se a Bíblia não afirma, nós não podemos dizer categoricamente o que seja. Mas Paulo sempre foi uma pessoa perfeccionista. E Paulo sempre procurou fazer as coisas com excelência, muito bem feita, porque essa era uma característica de fariseu dos fariseus, Essa era uma preocupação de não se ensoberbecer, e ele reconhece que o poder de Deus se aperfeiçoa quando ele passava por momentos de fraqueza. Não no sentido de fraqueza física, não no sentido de enfermidade,
mas sim no sentido de ser humilhado, passar por afrontas ou matar a sua carne, porque a nossa soberba, o nosso orgulho, o eu, o ego, né, muitas vezes tenta impedir aquele agir de Deus. Agora, se nós olharmos o contexto e entendermos que Paulo estava falando sobre as perseguições, uma das coisas que vai nos ajudar muito a entender acerca do espinho na carne, acerca destas perseguições, e que foi nas perseguições que ele se fortaleceu, Paulo também está falando sobre o batismo de sofrimento, que nós já vimos aí em outra matéria Pedras Fundamentais 2, falando que o batismo de sofrimento é aquele que vai alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, fazendo prevalecer a vontade de Deus sobre nós. O batismo no fogo queima as impurezas, os pecados, queima aí as coisas que não agradam ao Senhor. Mas o batismo no sofrimento vai aflorar que, na verdade, para não nos desviarmos do propósito, do caminho do Senhor, é um sofrimento bom, é um sofrimento que vai nos levar e nos conduzir à vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Paulo fala, foi-me posto, tudo indica que era como uma coisa maligna ou como uma pessoa que o resistisse, um mensageiro de Satanás, alguém que o está perseguindo, pondo ele em sofrimento para impedir que ele realizasse ou tentar impedir que ele realizasse a obra do Senhor. Um mensageiro maligno, satânico, que vai tentar impedir, mas para que ele não se exaltasse. Esse mensageiro de Satanás que está tentando barrar o crescimento dele. Deus está transformando a maldição em bênçãos, porque Paulo está se humilhando e quando o homem se humilha, Deus o exalta. Paulo está se humilhando e aprendendo a ouvir mais de Deus. Agora veja que ele não diz que foi Deus que colocou esse espinho na carne. Deus responde, Paulo, a minha graça te basta. E graça é um favor imerecido. É aquilo que ele não merecia, mas fecha essa fraqueza com a minha graça. Fecha essa brecha em tua vida com a minha graça. Sabemos que, como fariseu dos fariseus, ele considerava que a situação de espinho na carne é aquele que resiste à sua mensagem, à sua pregação. E nos próprios textos de Coríntios, ele vai afirmar que toda sinagoga que ele ia pregar, sempre se levantava alguém lhe resistindo na cara, sempre se levantava alguém tentando impedir. Veja comigo, nesse próprio capítulo 11, 2 Coríntios 11, a partir do verso 16. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais, em perigo de morte, em muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios e em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação e em perigos dos gentios, em perigos na cidade e em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase.
Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto, em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Agora, no capítulo 12, verso 13, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, e não a ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me neste agravo. Paulo está falando sobre sofrimentos, Paulo está falando sobre perseguições que ele passou no ministério. Muitas pessoas criam especulações dizendo que o espinho na carne de Paulo era uma fraqueza, era um pecado. Uns falam que era uma enfermidade, outros falam que era um adultério, fornicação ou até um homossexualismo. Mas quando Paulo está falando sobre a fraqueza, ele está se referindo ao esvaziamento do seu eu. Ele está se referindo ao esvaziamento de si mesmo. Por quê? Ele era um homem de grande cultura, ele era um homem estudioso, letrado. Era um homem que falava diversos idiomas, era um homem que tinha uma projeção no farisaísmo, uma projeção no judaísmo. Agora, Satanás é identificado como o autor do espinho. Satanás é edificado acerca desse autor, um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Então, Paulo tinha muitas revelações e se ele diz que era um mensageiro de Satanás que estava por trás do problema, ele sabia o que ele estava dizendo. Quem foi o autor do espinho? Não foi Deus, mas foi o próprio diabo. Mensageiro significa um anjo ou uma pessoa, um ministro, um enviado, sempre uma personalidade e nunca uma doença. Então, o mensageiro de Satanás a me esbofetear não foi doença. Doença não é espinho na carne de Paulo, doença não é uma pessoa. Então nós podemos automaticamente destacar a doença como o espinho na carne de Paulo. Agora, qual o propósito desse espinho? O mensageiro foi enviado para me esbofetear devido à abundância das revelações que eu recebi da parte de Deus. A revelação que Paulo teve de falar do corpo de Cristo e da igreja, ninguém mais teve. Paulo foi o apóstolo que mais recebeu revelações da parte de Deus. Então imagine se Satanás ia ficar parado olhando para tudo isso, deixando ele trabalhar livremente. Claro que não. Satanás sempre enviará pessoas para o resistir-lhe, ou até para bater nele fisicamente. Satanás sempre enviará demônios para tentar esbofetear aquele que está tendo revelação, para tentar impedir a revelação de Cristo. Por isso que no capítulo 12, verso 10, Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nota que Paulo aqui está associando esse espírito às injúrias, às perseguições, às necessidades, às angústias. Ou seja, quem foi que produziu isso na vida de Paulo? O espinho enviado por Satanás. É a mesma coisa quando alguém usa como vício de linguagem: essa pessoa é uma pedra no meu sapato. Essa pedra no meu sapato, essa expressão é como Paulo estivesse usando um espinho na carne. Então, o sentido de espinho na carne é justamente o mesmo que uma pessoa que lhe resiste. Agora, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e Deus, Jesus, responde a ele: a minha graça te basta. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça é o poder operacional de Deus diante da adversidade, é o favor divino. Tudo que Deus nos deu para cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Deus mesmo diz que a sua graça era suficiente para Paulo vencer esse espinho. Então aqui está uma grande revelação que nós podemos ter como interpretação o que era esse espinho na carne de Paulo. Às vezes ficamos orando e pedindo o favor de Deus, enquanto que precisamos para vencer já está à nossa disposição. Deus não vai responder
ele já nos deu as instruções através da sua palavra. O que nós temos que fazer é tomar posse pela fé. Então a graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza, se manifesta e se aperfeiçoa na nossa fraqueza, trazendo soluções, trazendo aí realmente a bênção de Deus. Então a gente pode entender acerca dessa situação, a definição do espinho na carne de Paulo, o suficiente, significando que era o bastante para construir uma cerca, uma redoma e colocar o mal do lado de fora da vida de Paulo. A minha graça te protege, a minha graça é o suficiente, a minha graça te basta. Deus diz para Paulo que ele já foi dado o poder divino para vencer. Tudo que ele tem a fazer é exercitar. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então nós podemos ver que os anjos do Senhor acampam ao redor, Deus coloca uma cerca de proteção, mas o diabo entra ao derredor. Tiago capítulo 4, versículo 7, Tiago capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir ao diabo e não a Deus. Resistir a Deus é quando começamos a contender contra a palavra de Deus. Quando vem a palavra e logo queremos arrumar argumentos humanos para tentar invalidar a palavra de Deus. Isso é resistir a Deus. Tem gente que acha que já sabe tudo, que é o bom e que não precisa da palavra, que só porque tem um dom ou porque tem a revelação ou porque tem uma informação não necessita do conhecimento. Só a informação não resolve. Tem que ter a revelação dentro da informação que se tem. Quando você começa a receber revelações de Deus, o diabo vai levantar pessoas para te perseguir, para te esbofetear. Por isso que você vai ter que resistir ao diabo para que ele possa fugir de você. Mas outra situação que Paulo nos apresenta é a última carta que ele escreve a Timóteo. Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Tem gente que, em vez de receber a palavra de Deus com mansidão, questiona tudo, resiste a tudo. As mensagens que recebeu na igreja, questiona ao que o pastor falou, ao que a Bíblia diz. Tem gente que parece que está na igreja só para arrumar encrenca, só para arrumar confusão. São como espinhos na carne do líder, são como espinhos na carne do pastor. Então, note que Paulo está falando acerca destes como laços do diabo. São pessoas que têm um coração rebelde, que acabam presos em sua própria sabedoria pelo diabo. Já em Gálatas capítulo 4, Paulo vai nos dizer, capítulo 4, o evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo
quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, não querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então, Paulo nos coloca aqui uma outra posição, não para trazer confusão, mas para que possamos estudar, apresentar toda a palavra. É bem verdade que Paulo sofreu de uma enfermidade física. É bem verdade que tem uma versão que nesse contexto diz que ele tinha uma enfermidade física. Quando o texto diz fraqueza na carne, tem outra versão que diz uma enfermidade física. Mas não podemos atribuir isso ao espinho na carne que ele está se referindo ao texto de Corinto. Não se descobre o que Paulo tinha diante de tantas especulações sobre o assunto, porque nós temos que ver todo o contexto, capítulo 11, o capítulo 12, para podermos entender que o texto não está falando sobre uma enfermidade física. E existe uma outra versão que diz que Paulo estava escrevendo com letras grandes porque já tinha dificuldade nas vistas. Sabemos que ele tomou aí 5 quarentenas menos 1 de chicotada, e essas 5 quarentenas menos 1, havia uma lei romana que as chicotadas não podiam passar de 40. Então eles burlavam a lei, ao invés de passar de 40, eles davam 39, esperavam um tempo, dava mais 39, esperava um tempo, dava mais 39. Então, 5 quarentenas menos 1 significa 195 chicotadas. Imagina. E dizem aí os historiadores que uma das chicotadas, a ponta do chicote bateu em uma das vistas de Paulo, danificando assim a visão de Paulo. Mas nada disso Paulo atribuía como espinho, nada disso Paulo atribuía como dificuldade. Olha só, Gálatas capítulo 6, verso 11, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Ele está escrevendo aí com uma grafia grande, justamente devido à dificuldade de ler, a dificuldade que ele estava tendo aí física na visão, mas não era isso que era o espinho na carne. Então, o que era esse espinho na carne? O que Paulo atribui como espinho na carne? Nunca podemos nos esquecer que Paulo era fariseu dos fariseus. E como fariseu dos fariseus, ele vinha de uma tradição da lei. E pela tradição da lei, nós entendemos que o espinho na carne era aquele que resistia à pregação. Não tem coisa pior para um preletor do que ter uma tremenda revelação e alguém se levantar e falar, não, isso é bobagem, ele era perseguidor da gente até ontem, você acha que Deus vai falar com ele uma revelação dessa? Não, não dê crédito nisso não. Então, em todo lugar que Paulo ia pregar, em toda sinagoga que Paulo ia pregar, alguém se levantava resistindo à sua mensagem, contrariando a sua palavra, e isso ele tinha como espinho na carne, que era uma expressão idiomática natural do povo antigo, principalmente dos fariseus que estavam firmados na lei. Olha só comigo, Números capítulo 33, verso 50. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra diante de
vós, e destruirei todas as figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias, aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá, segundo as tribos dos vossos pais, tomareis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar delas vos serão por espinhos nos vossos olhos e por arguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer a eles. Deus está dizendo, quando você chegar na terra dos cananeus, extermina com os cananitas, porque senão eles serão espinhos nos vossos olhos, eles serão espinhos nas vossas carnes. Os cananitas eram comparados a espinhos nos olhos. Por quê? Porque eles foram inimigos impedindo o plano de Deus na terra. Então o que o Senhor estava querendo dizer a eles foi se apropriar da terra, destrua os inimigos, porque senão eles vão ser espinhos na tua vida. Então o espinho no Antigo Testamento, no contexto do que Paulo foi criado e educado, era justamente aquele que resiste, aquele que é inimigo, a perseguição, a luta, a batalha, o impedimento para você conquistar a terra prometida. Olha só o texto de Josué, capítulo 23, versículo 12 a 15. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Então o Senhor estava falando acerca dos espinhos nos olhos. Verso 15, e será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então entendemos que as nações inimigas, no contexto do povo hebreu, na conquista da terra, eram chamadas de espinhos nos olhos. Segundo Samuel, capítulo 23, segundo Samuel, capítulo 23, versos 1 a 7. As últimas palavras de Davi, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os filhos de Belial, os filhos do inimigo, os filhos do maligno, serão como espinhos porque não se podem pegar. Então aí os filhos de Belial, representando os povos resistentes ou
os filhos do demônio, que Davi chama, é como espinho que vai atrapalhar alguém de pegar, de resistir. Então, sempre o espinho no Antigo Testamento, ele é representado como o adversário, como aquele que resiste. O espinho é apresentado como aquele que, na verdade, não aceita a palavra. E a palavra de Deus é como martelo que esmiuça penha e como fogo. E a palavra de Deus, na verdade, vamos agora para Ezequiel, capítulo 28, para você entender que Paulo não está falando desse espinho como um sofrimento de enfermidade. Ezequiel 28, 20, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E dize: Assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Novamente mostrando que o espinho são inimigos que produzem dor, perseguição ou resistência. Então, o espinho na carne de Paulo não é um pecado, não é uma doença, mas sim pessoas enviadas por Satanás que tentam impedir ele de entregar a revelação que ele recebeu do Senhor. E muitas vezes o diabo vai levantar pessoas para tentar impedir o caminhar, para tentar impedir você de conquistar, de possuir a sua Canaã, de prosperar, ou tentar impedir você de alcançar a vitória do Senhor na sua vida. Então, tudo indica aqui que esses espinhos são impedimentos, levantes e perseguições para tentar impedir que Paulo cumprisse o seu ministério. A palavra espinho nunca foi associada na Bíblia à doença. Embora Paulo devesse ter o corpo muitas vezes deformado por causa dos castigos, apedrejamentos, chicotadas e torturas que passou, mas conforme ele mesmo falava, ele trazia, carregava no seu próprio corpo as marcas de Cristo Jesus. Certamente, esse espinho na carne, ele não está se referindo a uma doença. Então é mesmo possível que Paulo tivesse, sim, um problema na visão pelo fato do sofrimento físico ou do apedrejamento ou das chicotadas. A parte mais visada, é claro que era o rosto, para tentar fazer a pessoa se calar, parar de falar. Imagina quantas vezes Paulo deve ter chegado à igreja inchado para pregar o evangelho, ferido, machucado, sangrando, mas ele nunca viu isso como problema. Então o inimigo não era o problema da visão, mas um mensageiro de Satanás que o tentava resistir, o tentava impedir ou perseguir a Paulo. O inimigo queria impedir o plano de Deus na vida de Paulo através dessa resistência que ele atribui como espinho. O inimigo, na verdade, tentou, mas as portas do inferno não puderam prevalecer contra a vida dele. Tem gente na igreja que é usada pelo diabo para tentar impedir a obra de Deus de avançar. E qual foi o resultado desse espinho na carne de Paulo? Nós podemos ver que ele escreve no capítulo 3 de 2 Timóteo, na última carta que ele vai escrever aí a Timóteo como seu amado filho, exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. 2 Timóteo 3, 10 a 13. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo que o que tens aprendido. E desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há
em Cristo Jesus. Isso resultou as minhas perseguições e aflições, as quais eu sofri em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições suportei, e de todas elas o Senhor me livrou. Paulo estava constantemente falando das lutas, das perseguições. A questão é eu ter a armadura de Deus instalada em minha vida, porque com a armadura de Deus eu vou suportar as afrontas, as lutas, as perseguições, porque a graça de Deus nos basta. Então, o resultado dos espinhos na carne de Paulo é que ele foi aperfeiçoado e foi fechando a sua cerca e fortaleceu essa redoma. E o inimigo muitas vezes vem para tentar destruir, matar e roubar, mas este não é o propósito de Deus. O Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então não foi Deus que colocou esse espinho na carne, mas sim o próprio Satanás que tentou resistir e impedir. E ele conta ainda as suas lutas e perseguições que ele sofreu em Antioquia, em Atos capítulo 13, verso 44, Atos 13, 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Já em Icônio, no capítulo 14, nós podemos ver aqui ele apresentando dos versos 1 a 7 esse espinho na carne. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição e a volta a Antioquia. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe e cidades da Licaônia e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Então, em todo lugar que Paulo ia, sempre tinha alguém que lhe resistia. Em toda sinagoga que ele entrava, sempre tinha os judeus incrédulos que perseguiam Paulo. E em Listra também não foi diferente, ainda nesse próprio capítulo 14 de Atos, a partir do verso 8. E estando assentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado, este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu,
dando-vos nuvens e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Em todo lugar que ele tentava pregar, sempre tinha alguém que lhe resistia. Com uma tremenda revelação, foi-lhe dado um espinho na carne para que não se ensoberbecesse. E aqui foi apedrejado e dado como morto. Note que Paulo diz que todas as perseguições e até mesmo da morte, Deus o livrou. Portanto, meu amado irmão, quando você for perseguido sem motivo algum, glorifique ao Senhor. Isso significa que você está incomodando o império das trevas, mas você está agradando ao Senhor e cumprindo seu chamado no reino de Deus. Eu quero concluir essa aula e essa matéria de hoje com 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 a 16. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios de alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Que o Senhor possa te abençoar tremendamente, e estamos concluindo mais uma matéria do curso livre de teologia, Cura Divina, sabendo que a cura é para os nossos dias. Deus tem diversas formas de curar. Não impeça o agir de Deus, não impeça o mover de Deus, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, sabendo que Deus pode curar através dos dons do Espírito, Deus pode curar através de uma revelação, através da autoridade da palavra ou através da autoridade no nome de Jesus. Mas saiba que a cura é um privilégio dos filhos, é o pão dos filhos que está sobre a mesa. Se alimente desse pão e viva a cura, viva o milagre do Senhor e compartilhe essa mensagem a outras pessoas, levando a cura a outras vidas, cumprindo assim a grande comissão do Senhor Jesus, impondo as mãos sobre os enfermos e os curando. Que Deus te abençoe. Vitória, obrigado por estar conosco até aqui, concluindo mais uma matéria que você possa colocar em prática na sua vida, e fique atento na nossa plataforma, nas novas matérias que temos colocado consecutivamente. Deus te abençoe, até a próxima.